A paz do Senhor a todos. Hoje, com o meu coração transbordando, eu quero testemunhar o que Deus fez e está fazendo na minha vida. Eu estou no deserto há 7 anos e 2 meses. Eu entrei no deserto em 2018. Não sabia que existia um Deus maravilhoso. Eu era católica, eu frequentava a igreja católica, mas eu ia por obrigação, Minha mãe me obrigava a ir. Eu chegava lá e não tinha aquela conexão com Deus como eu tenho hoje. E assim, através do meu deserto, que eu descobri que realmente existe um Deus que cura, um Deus que fala, um Deus que cuida, Eu sou filha adotiva, moro com a minha mãe adotiva, mas os meus pais biológicos, eu conheço, tenho contato com os dois. Eu sou fruto de uma traição do meu pai. Meu pai era casado e traiu a mulher dele com a minha mãe. Só que minha mãe era muito nova e não teve condições de ficar comigo. E quem me cuidou foi essa moça que eu tô com ela até hoje. Só que eu sempre tive, A vida nunca foi fácil para mim. Nunca foi fácil. Eu sempre me perguntava, assim, por que a vida sempre foi assim e eu nunca entendia. E através do meu deserto, através de Deus ter me chamado, para ir ao deserto, que eu fui entender muitas coisas dessas maldições hereditárias, dessas maldições mesmo, que realmente isso assim, é muito pesado. O meu pai é uma boa pessoa, mas ele traiu a mulher dele várias e várias vezes. Ele é uma pessoa que hoje eu oro por ele, para Deus tratar ele, Porque eu vejo assim um sofrimento no meu pai, assim. Meu pai, você olha para ele, você vê uma pessoa sofrida, apesar que ele não deixa passar isso, Ele todo mundo que conhece ele sabe que ele é uma pessoa alegre e tudo, mas quem sabe mesmo assim, sabe que ele não é uma pessoa realmente feliz, Que essa felicidade que ele tenta passar não é verdadeira. Ele já foi casado, acho que 7 vezes, já teve várias mulheres. E eu, desde que entrei no deserto, eu tenho, assim, buscado mesmo, Deus, para que Deus conserte a minha vida, para que Deus abençoe a minha família, abençoe os meus filhos, que meus filhos não carreguem essa maldição que eu carreguei durante muito tempo. Não foi fácil a minha jornada até aqui, foi muito difícil. Mas eu descobri um Deus que é maravilhoso, um Deus que fala, um Deus que responde. E assim, gente, se vocês me verem, eu vou tentar não chorar, eu sou muito emotiva, ainda mais, hoje era um grande dia, assim, que por muitas vezes eu imaginava como seria meu testemunho, como que eu vou começar. E esse dia chegou. Nossa, esse dia chegou para a honra e glória do Senhor. Meu marido voltou para casa. Eu casei, assim, eu conheci o meu esposo. Eu sou de Minas, eu fui para o Rio de Janeiro, eu era noiva de uma outra pessoa. Nós fomos morar no interior do Rio, só que lá esse rapaz acabou me traindo, nós nos separamos. Ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. Acabou que a gente passou um tempo, nós voltamos, mas não foi a mesma coisa, Não é, assim, muita coisa se quebrou ali. Aí acabou que nós decidimos separar novamente, eu fiquei com ele durante 7 anos. E eu trabalhava numa empresa de transporte, onde eu conheci meu esposo. A gente começou a conversar, mas como eu tinha pouco tempo que eu estava separada, eu não queria me envolver com ninguém. E eu era de Minas, meu ex-noivo era de Minas também. Então, assim, eu fiquei com medo, Que eu estava num estado completamente diferente. Mas aí meu esposo começou a investir e a gente me chamou para sair um dia das mães, eu estava sozinha. Acabou que nós saímos, a gente começou a se conhecer e foi muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido, assim, entre a gente. Foi muito bonito, assim, no começo.
Ele é de uma família muito humilde. A mãe dele é evangélica, né? De cara, a gente se deu bem, mas eu não entendia muitas coisas assim que ela falava, né? Porque eu até então tinha uma aversão ao evangélico, né? Eu não frequentava, não gostava assim do evangélico, mas também não ia à igreja católica, né? E aí eu e meu esposo, a gente começou a morar juntos. Nós fomos morar juntos, nós dois. E eu sempre achei que eu não pudesse ter filho, assim, que eu não engravidaria fácil, porque eu tive mioma. Eu fiz até uma operação, né, de mioma, mas quando eu era mais nova. E os médicos sempre falaram que para engravidar, eu teria que fazer tratamento. Só que, assim, eu com 2 anos já de relacionamento com meu marido, a gente não era casado, a gente só morava junto, eu engravidei. E a minha gravidez foi de risco, né? Eu tenho asma e eu tive uma bactéria no pulmão. E acabou que eu e meu marido, a gente não tinha muitas condições financeiras muito boas. E nós resolvemos voltar para Minas, do lado da minha mãe, ficar do lado da minha mãe, para eu ter minha filha aqui, né? A gente ficar mais próximo da minha família, para minha família me ajudar e tudo. Porém, essa foi uma das piores decisões que a gente teve naquela época, né? Hoje não. Meu marido ficou longe do Rio, foi a primeira vez que ele saiu também do estado dele. Eu engordei muito na minha gravidez, fiquei muito insegura, minha filha nasceu. A gente começou a brigar muito. E logo que minha filha nasceu, minha filha já com 6 meses, eu engravidei novamente. Eu ia começar a trabalhar, mas aí eu descobri que eu estava grávida no exame admissional, e acabou que eu fiquei grávida novamente. Então, assim, o que eu engordei na primeira, eu engordei 2 vezes mais na segunda gestação. Meu marido tinha um sonho de trabalhar como motorista de carreta. Nós passamos muito aperto para ele conseguir a carteira, é muito cara. Aí ele acabou conseguindo a carteira de motorista categoria E e foi trabalhar de carreta e me deixou com 2 crianças. Então, assim, eu passei a infância dos meus filhos sozinha. Eu cuidava da minha casa, dos meus filhos, 2 crianças pequenas. A diferença de idade hoje deles é 1 ano e meio. Então, assim, foi muito difícil para mim, né? Tomar conta de 2 crianças. E meu marido ficava 30 dias fora, 40 dias fora, ele não viu os meus filhos crescerem, ele não viu os nossos filhos crescerem, né? E com isso veio as desconfianças, as traições. Ele conheceu uma garota em Petrópolis. E foi muito estranho, né, nessa época. E minha avó ainda era viva. E minha avó sempre falava comigo que eu tinha que casar, que ela não estava gostando de ver a neta dela, né, com um rapaz e morando junto com 2 filhos e não sendo casada. Minha avó foi criada na roça, cidade pequena. Aí eu peguei para ficar mais confortável para minha avó, porque eu também não tinha intenção de casar. Para mim estava bom essa situação, né, viver com ele desse jeito. Mas pelo pedido da minha avó, a gente marcou nosso casamento. E foi aí que eu comecei Hoje eu entendo que era deserto. Naquela época eu não entendia o que era deserto. Meu casamento estava marcado para o dia 2 de maio. Meu filho tinha apenas 1 ano. A gente ia casar só no cartório. Eu não era muito religiosa para querer casar na igreja. A gente fez os convites, fizemos tudo, né? A gente ia fazer do cartório, a gente ia fazer uma festa, um almoço. E depois íamos, tipo assim, viajar para uma cidade aqui pertinho, que é Serra do Cipó. Eu e ele e os meninos. Só que meu marido, quando chegou dia 30 acho que é de abril, ele chegou de madrugada. Eu fui lá e mexi no celular dele. Eu estava desconfiada já que ele estava conversando com essa menina. Eu fui mexer no celular dele. Foi onde eu descobri que ele já estava saindo com essa mulher. E nós brigamos 2 dias antes do nosso casamento. E ele falou comigo que não era nada, que ela era atendente balconista, né? Da loja de conveniência, do posto de gasolina que ele sempre parava para abastecer e que não tinha nada entre os dois. E nisso eu fiquei com isso na cabeça. Aí chegou dia 1º de maio,
A gente teve uma briga muito feia, eu acabei batendo nele, dei um tapa no rosto dele. Com isso ele falou que não ia casar mais e nós ficamos brigando muito. Foi horrível, assim, foi horrível, foi uma sensação que eu nunca mais quero passar. A família dele estava aqui, a mãe, o pai, os irmãos. Eles presenciaram as nossas brigas, nossas discussões. Acabou que meu marido pegou as coisas dele e foi embora. A gente não casou, nós não casamos. Eu não lembro, assim, para quantas pessoas eu tinha dado convite. Chegou no dia do casamento, que foi no dia 2, no sábado. As pessoas começaram a ligar, perguntar. E eu fiquei, assim, devastada. Sofri muito. Minha mãe, coitada, foi muito guerreira, foi muito forte. Ela que falava com as pessoas que não ia ter casamento, né? Explicou para todo mundo. Meu marido foi embora, né? Pegou as coisas dele e foi embora para a carreta. Só que passou um mês, ele arrependeu, né? E voltou para casa. E acabou que a gente casou dia 6 de junho. Um dia depois do aniversário do meu filho. Só que esse casamento feliz durou muito pouco tempo. Eu sempre fui muito insegura, eu sempre fui muito ciumenta. Mas, assim, meu marido sempre me deu muitos motivos, né? Ele é muito bonito. E trabalhar com carreta, trabalhar fora, ficar 40, 30 dias fora não é fácil, né? Para quem está em casa cuidando das crianças, não é fácil. E logo ver as brigas, as inseguranças, tudo. E um belo dia, toda hora que a gente brigava, eu mandava ele embora. Aí ele foi embora. Mais ou menos dia 8 de agosto de 2018. E foi exatamente no aniversário dele. Meu marido foi embora, só que eu achei que ele fosse voltar. E meu marido não voltou. E com isso eu emagreci muito. Em um mês e meio eu perdi 20 quilos. Em um mês e meio. Eu estava assim quase morrendo. Foi onde a minha irmã adotiva veio até mim e falou comigo assim, olha, o que você quer? Eu falei, Marilane, olha, eu não sabia que eu amava meu marido dessa forma. Eu não sabia que eu gostava tanto dele. E ela me perguntou, você quer sua família de volta? Eu falei, quero, mas como é que eu faço? Foi aonde ela me levou para a igreja, dia 2 de outubro de 2018. Ela me levou para a igreja e lá foi assim, foi fantástico, né? Eu sou muito tímida, sou muito envergonhada. A gente estava na igreja, o pastor perguntando quem quer aceitar Jesus. Eu nem sabia o que era isso, eu só sei que assim que o Espírito Santo de Deus falou através de mim. Eu levantei a mão e falei, eu quero aceitar Jesus. E eu fui lá para frente, eles oraram para mim. E foi aonde minha busca começou, foi aonde eu comecei a entender o que era deserto, foi aonde eu comecei a descobrir que Deus conversa, que Deus fala através das pessoas. Foi maravilhoso, assim, apesar de todo o meu sofrimento, eu só tenho que agradecer realmente o que Deus fez comigo. Porque se não fosse Ele, eu hoje não estaria aqui, eu não saberia agir, não sei como é que seria a minha vida, né, sem essa busca por Deus. E foi aonde que tudo começou, né? Que eu descobri que eu tinha que orar pelo meu marido, eu tinha que aprender a perdoar, eu tinha que aprender a aceitar as coisas e ficar calada, né? E foram muitas lutas, muitos choros, muitas campanhas na madrugada, mas eu tô aqui hoje para testemunhar que meu marido voltou. Hoje ele voltou, ainda não está liberto, mas ele está com disposição para lutar pela nossa família. Ele já falou comigo que era assim, que ele brinca, né? Fala que eu orei muito e que ele não deu certo com ninguém. Nós ainda estamos num período assim de adaptação. Ele teve muitas mulheres. A gente tem que passar ainda por um processo, né? De perdoar um ao outro. Ele ainda não é evangélico, ele não quer igreja, ele é muito resistente a isso, mas ele já falou que ele precisa ser liberto. E eu creio que Deus vai terminar o processo que ele começou. E hoje eu posso falar com vocês. É só confiarem. Confiem
no Deus, nas suas orações, confie em Deus, que para mim foi aquilo de repente. Eu já não estava nem esperando mais quando meu marido bateu na porta e falou que queria voltar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Ontem eu comecei a gravar um áudio, né, do meu testemunho, porém meu esposo acabou chegando na hora e ele não sabe, né, da minha busca, do que aconteceu nesse período todo aí. Então, no primeiro áudio eu acabei completando, né, falando como eu entrei no deserto, o tanto que eu fui uma mulher rixosa, o tanto que eu fui egoísta. Nossa, no nosso casamento, assim, eu fui muito egoísta com ele. Eu não fui uma mulher sábia, né? Eu não tinha conhecimento do que era o papel da mulher no casamento, na família. Eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, não conhecia realmente um Deus, né? Que cuida da família, que ama a família, inclusive que o primeiro ministério de um homem é a família, né? Então, assim, eu não conhecia. Eu conheci esse Deus só depois que eu entrei no deserto, né? E foi aí meu primeiro contato de busca, né, de casamentos, foi que eu entrei na internet, na pesquisa, como superar um divórcio, né? Que eu estava sofrendo muito. Eu já tinha entrado para a igreja, né? Já tinha ido na igreja, minha irmã me levou lá. Porém, eu orava, mas assim, eu não sabia, né, que a minha oração tinha que ser direcionada para aquilo, né, do casamento e tudo. Aí foi aonde eu entrei lá no YouTube e apareceu aquele tanto de canal. Alguns canais eu me inscrevi em muitos, né? Na época eu fiquei com o presbítero Walter, com o Alan, tem uns outros lá também, que é aí que eu vi que Deus restaura a família, que Deus cuida, que Deus... Ele gosta, né? Mas para mim foi muito difícil assim no começo, porque a gente ouve, mas não presta atenção, né? Então, assim, eu ouvia muita coisa e não assimilava ainda, né? Mas aos poucos, né, pela aprendizado que as pessoas que já passaram por isso foram falando comigo na medida do possível, assim, eu fui tendo a dimensão do que era aquilo, né? De que eu tinha que jejuar, que eu tinha que interceder pelo meu marido. Mas foram longos 7 anos e 2 meses. Meu marido se envolveu com muitas mulheres. Muitas mulheres. Nossa! Eu acho que de todos os grupos de restauração que eu entrei, eu acho que eu sou a que o marido mais teve OM, porque foram muitas, tá? Foram muitas afrontas. Ele parecia assim que ele tinha um ódio mortal de mim. Ele não conseguia olhar nos meus olhos. Ele não conseguia conversar comigo. Era sempre na base do grito. Era sempre na base assim da briga, da ignorância. Foi difícil, muito difícil. Ele aqui na minha cidade, ele é do Rio, né? A gente veio para cá, nós casamos aqui. Ele permaneceu aqui um tempo. Ele teve uma OM aqui de 19 anos. Ele teve várias. Teve uma OM de 19 anos, morou com ela. E nessa época, assim, que ele já estava com ela, eu estava mais ou menos, né? Porque a minha fé sempre foi aquela fé pequena. A minha fé foi igual uma fé de um grão de mostarda, mas eu sempre mantive ali, sabe? Eu sempre busquei. Eu duvidava porque eu olhava muito a circunstância, né? Que quem olha a circunstância realmente desiste. Fala, não é para mim, não vai dar certo, ele não vai voltar nunca. Mas hoje, com toda a propriedade, eu falo. Ele pode falar o que quiser, a última palavra é de Deus. Esse homem, gente, ele me repudiava tanto, mas tanto, que ele não entrava dentro da minha casa nem para buscar os meus filhos, os nossos filhos. Os meninos, eles eram mais novos, né? O meu caçula tinha 4 anos na época que a gente separou. E eu passei muita dificuldade, assim, né? De tentar conversar com ele, de tentar falar alguma coisa e nunca consegui.
Nessa época que ele estava com essa OM de 20 anos, eu consegui um emprego. Eu fiquei muitos anos sem trabalhar, né? Porque eu tive 2 gravidez seguidas. E acabou que eu me acomodei muito, né? Foi muito, muito cômodo para mim, né? Ele bancava tudo, não supria todas as necessidades de casa, mas acabou que para mim estava cômodo, né? Eu ficar em casa. Aí nessa época eu consegui um emprego. Eu trabalhava na nossa cidade mesmo, coisa que eu nunca tinha acontecido, que eu moro numa cidade chamada Santa Luzia, que é uma cidade bem próxima à nossa capital, que é na região de Grande BH. Aqui é grande, mas ao mesmo tempo não é tão... tem fácil acesso, né? As empresas tem muitas empresas, mas é difícil a gente conseguir uma vaga aqui mesmo na cidade. Então eu sempre trabalhei fora, sempre trabalhei em Belo Horizonte, em Contagem. E o transporte é muito ruim, né? Então, graças ao meu bom Deus, eu consegui um emprego aqui. Mas, nossa senhora, eu chorei muito lá no banheiro desse lugar. Chorava muito mesmo, assim, porque foram muitas lutas, né, que eu passei por causa dessa OM. Ela era muito nova. Para vocês terem uma ideia, ela tinha uma filha na época, tem, né, uma filha na época, a filha dela tinha 2 anos. A filha dela era de um ex-traficante. O cara foi assassinado. E ela não conseguiu nem que a criança dela recebesse o salário, né? Que quando o pai ou a mãe falece, ela não conseguiu, porque o cara nunca tinha contribuído, né, pelo INSS, então não conseguiu nada. E meu marido foi morar com essa mulher. E assim, sustentava ela, sustentava a filha e os nossos filhos. Ele não olhava, ele não prestava atenção para as crianças, né? Então, assim, eu sofri muito com isso. Mas esse relacionamento dele não durou muito, né? E nessa época, meu marido, como eu já contei no outro áudio, meu marido conseguiu um emprego de carreteiro, que era o sonho da vida dele, trabalhar com carreta. Aí ele foi trabalhar, só que ele fazia umas viagens muito longas, né, para outros estados e tudo. E mesmo ele me repudiando, mesmo ele tendo, né, essa resistência de chegar perto, que todo mundo já sabe como é, eu continuei intercedendo por ele, continuei lutando. E eu lembro que teve um dia que ele passou mal dentro da carreta. Ele começou a passar mal. Ele estava perto de Curitiba. Estava parado num posto de gasolina, perto de Curitiba. E eu tinha mandado mensagem para ele, ele não tinha respondido. Aí passou um tempo. Passou acho que um dia, a mãe dele ficou preocupada. A gente tinha contato, eu e ela e tudo. Ela sabia da minha busca. E ele não respondia nem a mãe dele. E a gente preocupada, eu preocupada, ela também. Aí ele ficou 2 dias sem dar sinal de vida, assim, né? Nossa, eu chorava muito. E na época, a gente estava num grupo, eu não lembro de qual canal que era, mas era pelo Telegram. E lá tinha muitos membros, né? Tinha membros, assim, do Brasil todo, tinha até uns internacionais, tinha muita gente, né? O Telegram permitia ter muitos acessos. Aí eu mandei lá no grupo se tinha alguém lá de Curitiba que poderia me ajudar. Aí uma irmã lá me respondeu, falou, eu tô aqui, o que você precisa? Me chamou no privado. Aí eu descobri que ele estava desmaiado dentro do caminhão, né? Ele estava muito ruim, desmaiado dentro do caminhão. E nisso eu consegui pedir o socorro pela concessionária, né, que administrava lá a via. Eles mandaram uma ambulância até ele. Aí chegou lá, ele estava desacordado, ele estava vivo, né, lógico. Aí ele estava desacordado, aí eles levaram ele para um hospital lá em Curitiba. Aí o rapaz da ambulância me deu o número da placa e me direcionou ao hospital. Aí ele foi internado em estado grave. A princípio, os médicos acharam que ele estivesse com meningite, tuberculose, alguma coisa, né? Alguma coisa desse nível. Só que como ele estava sozinho, eles pegaram o celular dele, guardaram o celular dele, então ele ficou sem acesso a nada. Ele só acordou, teve consciência, assim, muitas horas depois, né, que ele já estava no hospital. Aí essa irmã me ajudou muito, muito mesmo. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida dela. Ela conseguiu o telefone de uma pessoa lá do hospital que entrava em contato comigo direto, porque o hospital não permitia me passar informações
por celular tinha que ser presencial. Eu falei com ela, moça, eu estou em Minas Gerais, não tem como. Aí ela falou, olha, infelizmente não, é só aqui, eu só posso falar para você aqui, tem horário de visita. Aí ela conseguiu o telefone de uma pessoa lá do hospital e eles me falaram, né, como é que ele estava, qual era o quadro clínico dele. Aí, quando teve um dia que ele ficou, acho que uns 3 a 4 dias internado, aí teve um dia que eles liberaram o celular para ele, tipo assim, olha, você tem direito a fazer uma ligação, né, para você falar, e foi para mim que ele ligou. Nossa Senhora, eu fiquei assim muito emocionada, eu chorava muito, eu falei, oh meu Deus, será que é minha restauração? Será? Eu sou muito emotiva, assim, sabe? Eu sou, como dizem as pessoas, sou muito emocionada. Aí a mãe dele me ligou, falou, Kellen, olha, você é a mulher dele, é você que tem que cuidar dele. Aí eu ajeitei tudo, sabe? Eu tava olhando passagem para poder ir lá buscá-lo, né? Porque como é que ele ia vir com o caminhão? Mas aí acabou que ele teve uma melhora muito boa, muito mesmo. Foi descartado meningite, foi descartado tudo, assim. Parece que ele teve uma crise muito grande de ansiedade e ficou, né, nesse estado aí. Aí ele foi liberado do hospital. Ele ficou lá na cidade ainda mais um dia, né, para poder ter forças para poder voltar com o caminhão, com a carreta. Aí eu lembro que essa OM na época não estava nem aí para ele, não se importava, não ligava. E ele estava vindo embora, né, de Curitiba para cá, então assim, é muito longe, carreta a gente sabe que é muito pesado, então eles andam bem devagar. Ela simplesmente manda mensagem para ele, aqui, traz comida, que não tem comida em casa não. Aí quando a minha sogra falou isso, eu falei, meu Deus, ele ficou internado 4 a 5 dias, ele tá fraco, ele tá precisando de... Eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, será que esse homem não vê essas coisas? E eles não veem, gente, não adianta. As OMs, elas fazem coisas assim que nem quando a gente estava casado eu tive coragem de fazer e mesmo assim eles continuam cegos, né, na cegueira. Eles não olham, né? Mas aí acabou que passou, ele veio para Minas, passou um tempinho, minha filha teve dengue, né? Ficou bem gravezinha na época, ela tinha 6 a 7 anos. Aí ela teve que ficar internada. Aí nesse que ela ficou internada, ele ficou comigo no hospital, ele estava de férias, né? Que o pessoal da empresa dele lá deu ele uns dias para ele se recuperar mais. Aí houve uma aproximação. Isso foi em 2019. Eu entrei no deserto em 2018. Aí houve uma aproximação. Ele acabou que ele pediu para sair do emprego que ele estava e começou a falar comigo, olha, eu quero ir embora pro Rio, eu quero ir embora pro Rio. E eu quero ficar com os meus filhos. Ele não falou comigo, eu quero voltar para você. Ele falou, eu quero ficar com os meus filhos, quero cuidar deles. Aí eu achei que naquela época fosse a minha restauração, porque eu vi ele próximo, mas eu não vi ele, assim, que ele falando nada de ficar junto comigo, ele só falava dos filhos, mas eu queria tanto ele de volta que eu fiquei cega também, sabe? Aceitei ele daquele jeito. Aí eu pedi demissão do meu trabalho e nós fomos morar no Rio de Janeiro, na cidade onde a gente se conheceu. Eu queria ir, a princípio, para Macaé, mas ele fez muita força para a gente morar numa cidade do lado, chamada Rio das Ostras. E eu, sem entender nada, acabei aceitando. A cidade é muito simpática, ela é mais, assim, hospitaleira, assim, para quem quer morar. Macaé não, Macaé é uma cidade maior, né, mais para quem quer trabalhar e tudo. Tem muitas pessoas que trabalham em Macaé e moram em Rio das Ostras. Aí eu acabei aceitando, na época eu aceitava tudo, e ficamos lá em Rio das Ostras. Aí a gente alugou uma casa, eu pagava aluguel, eu pagava as coisas, né, as contas, porque ele fazia o corpo mole, né, não queria trabalhar, todo o emprego que eu conseguia por ele, ele não queria. Na época eu consegui um emprego de entregador de gás, ele falou que isso era muito humilhante para ele, e ele não aceitava nada, e com isso as contas iam chegando. Eu não conseguia suprir tudo, né? A gente passou um pouco de aperto lá. E na época eu comecei a frequentar uma igreja, que a igreja começou a me ajudar, né? Em questão se me dava uma cesta básica, me ajudava com muitas coisas. E eu não tinha, assim, eu só queria que ele voltasse para casa. Eu não tinha mudado, né? Eu só orava para Deus restaurar meu casamento, eu não fazia outra oração. Deus, restaura meu casamento, traz meu marido de volta, e Deus trouxe. Meu marido do mesmo jeito que voltou.
E eu também, do mesmo jeito que eu tinha perdido meu marido, né? Eu ainda estava assim muito, muito insegura. Eu tinha muitos ciúmes dele, ele saía toda hora. Faltava um parafuso dentro da minha casa, ele falou, vou ali no depósito tal, né? E sempre falava o mesmo nome. E eu ficava assim, gente, o que será que tem dentro desse depósito? Porque toda hora parece assim, que parece até que esse filme, né? Que os caras jogam os parafusos fora para falar que acabou para ir lá comprar. Aí que tá. Eu fui mexer no celular dele. Eu tinha a senha, eu acabei descobrindo que ele estava conversando com uma menina que foi namorada dele na juventude, lá na infância, quando ele tinha 18, não sei quantos anos. E eu fiquei assim, meu chão abriu, como diz a Sol, né? Eu caí lá do 15º andar. Só que nessa época eu não tinha ainda, né? Eu não mudei, eu não tinha mudado, realmente eu não mudei. Aí toda oportunidade que tinha, eu vá lá atrás da fulana. Vai lá atrás da fulana, aí a gente começou as brigas e começou aquela coisa, né? E também ele não falava assim em ficar comigo, ele não ficava próximo de mim, ele queria dormir no quarto das crianças e tudo. Então assim, foi horrível, gente, foi horrível. Eu acho assim que essa reaproximação dele foi pior do que quando ele saiu de casa, porque você vê as coisas ali mais, né? Eu sofri mais nessa volta dele para casa do que quando ele saiu a primeira vez. E eu fiquei muito sentida com essa mulher, sabe? Porque ela sabia que ele estava ali com a família dele e tudo, e mesmo assim ela dava em cima dele. É uma coisa assim, né? Sei lá o que eles viveram. Eu sei que a gente ia mudar de casa. Nós íamos mudar de casa, né? E ele pegou, me levou no bairro onde que, inclusive, ela morava, no bairro do lado onde ela morava. A gente conversou com uma amiga deles lá, dos dois de infância também, conheci eles há muito tempo. E ela falou muita coisa dessa menina. Nossa, falou coisas assim que eu não vou falar muito porque daqui a pouco vocês vão saber por quê. Aí, tá. Nessa época, eu tava em 2 grupos de oração. E eu tava sofrendo muito. Ele virou para mim e falou comigo, olha, eu não quero mais, eu quero separar. E eu falei, tá bom. E a gente não teve, né, aquela volta a si mesmo, a gente não teve. Ele só ficou morando comigo uns 10 a 11 meses só. A gente só dividiu uma casa. E a gente acabou achando uma casa para morar, menorzinha, né, com as despesas menores. Uma casa muito simpática, numa rua sem saída, como era praia, cidade praiana. A casa era muito boa e o aluguel estava muito barato. E nessa casa, a estrada de terra, em frente à casa, eu vi que era um galpão pequeno, mas tinha um quintal muito grande, era aberto, né? Que só tinha uma cerquinha. E eu vi muita gente lá mexendo nessa casa. Eu imaginei, deve ser uma serralheria, alguma empresa, alguma coisa. E eles estavam enfeitando aquilo ali. Eu falei assim, deve ser festa de funcionário. E tá, aí limpamos a casa, fomos morar nela, dormi na primeira noite. Gente, vocês não têm noção. Era um centro de macumba bem em frente à minha casa. E daqueles que vai a cidade inteira. Como a minha rua era muito larga, era rua bem sem saída. Por que ela é sem saída? Porque no final dela, que eu morava bem na última casa, é uma reserva. Que essa reserva deve ter assim, mais ou menos uns 500 metros e chega na praia. Né, bem fechada, mata fechada mesmo, tem muitos bichos e tudo. Porque eles queriam ali, porque eles faziam as oferendas e levavam ali para aquele mato. Nossa, foi horrível. A gente não dormiu. Os meus filhos, que eram pequenininhos, aquele barulho do tambor, eles começavam a dançar com o barulho do tambor. Nossa, foi horrível. Eu nunca... Nossa, foi assim, uma sensação de impotência, de tudo para mim, assim, sabe? Eu chorava muito, eu não sabia o que fazer. E eu tinha alugado através da imobiliária. Aí no outro dia eu mandei mensagem para ela, ela falou assim, isso aí é pouco, fica aí uma semana, se vocês não quiserem, eu coloco vocês em outra casa. Aí a gente acabou ficando, né? Porque é muito caro mudança, e eu ainda estava sem emprego nessa época. Só que quando a gente amanheceu, nós descobrimos que ali tinham 5 centros de macumba. Era um em frente, um do lado, isso em frente à minha casa, um do lado desse outro, e mais 3 do lado da minha casa. Então, assim, gente, vocês não têm noção o que eu passei.
E eu lembro, assim, que quando a gente mudou para essa casa, no dia da mudança, meu marido ainda me chamou de amor, porque eu estava fazendo a mudança. Só que passou 2 dias, esse homem se transformou. Ele ficou, assim, irreconhecível. Eu vi um lado dele que nossa, eu oro a Deus que eu não quero nunca mais ver. Nunca mais, nunca mais. Eu vi o ódio no olhar dele. Eu vi, assim, aquela expressão, aquele olhar vazio. Ele começou a sair, ele começou a beber, aí ele conseguiu um emprego ele levava, tipo Alphaville, o pessoal do Alphaville tinha os funcionários, então ele levava de meia em meia hora, ele pegava a van e levava até um ponto de ônibus lá. E com isso ele ia para esse trabalho, não voltava para casa. Aí era um dia sim, um dia não. Nos outros dias eu consegui, né, o emprego de capinar lote. Eu tenho curso superior, sabe? Eu trabalhei na Assembleia Legislativa. Eu tenho, eu tenho mais de 28 anos de experiência na área financeira, nos recursos humanos e tudo, mas assim, eu nunca tive, como é que eu posso dizer? Eu sempre fui muito humilde, sempre. Qualquer emprego para mim é emprego, qualquer emprego que coloca comida dentro da minha casa é digno, sabe? Eu sempre fui assim, isso é um lado que, assim, que todo mundo fala a meu respeito. E nessa época eu consegui emprego também pra gente capinar lote, né? E gente, dá dinheiro, viu? Eu descobri que é uma fonte de renda extra, assim, maravilhosa. E como lá é uma cidade praiana, a maioria das pessoas tem quintal com grama, né? Então, assim, a gente conseguia muitos lugares pra gente capinar e tudo. E eu andava, assim, com a mão muito, muito dolorida, né? Porque ele ficava na roçadeira e eu pegando os capins e levando para fora e tudo. E acabou que tinha dias que quando ele tinha que fazer esse trabalho comigo, ele não aparecia, dormia fora, não aparecia. Eu só sei que assim, nossa, foi horrível, horrível mesmo. E acabou que ele foi embora. Aí entrou a pandemia, né? As coisas pioraram mais ainda, mas ele não conseguiu ficar com a gente, não conseguiu ficar dentro de casa. Eu consegui o auxílio lá do governo, graças a Deus eu tinha conseguido o auxílio do governo. Aí passou um tempo, ele foi embora, ele foi viver a vida dele para lá. E eu ainda sofria muito, sabe? Eu ainda cheguei a pensar em desistir de buscar por ele, de buscar, porque nossa, eu só sofria, sabe? Aquela coisa assim que Deus também não quer o seu sofrimento. Todo mundo falava isso pra mim, né? Ah, Deus não quer que você sofra tanto. Mas aí acabou que a minha mãe veio morar comigo aqui lá no Rio por um tempo. Nós alugamos outra casa, a gente conseguiu sair dessa casa da Macumba, a gente alugou outra casa. Minha mãe pagava metade do aluguel, eu pagava outra metade. Assim, a gente conseguiu uma casa muito boa, duplex, 3 quartos, na beira da praia. E eu consegui um trabalho numa contabilidade. Nossa, foi assim, de Deus mesmo, sabe? Eu orava muito, pedia muito a Deus para me ajudar, para me dar um caminho, porque eu estava muito perdida naquela época, né? Porque eu nunca tinha passado por isso e tudo. E eu lembro até hoje eu estava deitada na minha cama, aí eu descobri o canal da Sol, e eu descobri que para entrar no canal dela, tinha que mandar um e-mail. Gente, eu estava tão atordoada, era tanto sofrimento que eu não conseguia digitar o e-mail, porque o e-mail a gente não pode falar, mandar áudio, né? E eu consegui olhar assim no aplicativo do meu e-mail lá, que dava para eu apertar e eu falava e o aplicativo ia escrevendo. Mas eu falei tanto, eu acho que eu despejei tanta dor ali, tanto sofrimento, ai, dá até vontade de chorar, que não passou muito tempo, a Sol me adicionou no grupo. E foi aonde que eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que Deus, ele quer realmente mudar. É a gente, né? Aquela bela frase assim, muda que tudo muda. E antes eu aprendia só a buscar. Eu quero meu marido de volta, restaurar meu casamento, eu quero a minha família. Mas para eu ter a minha família de volta, eu tinha que mudar, né? Porque a mudança, ela começa na gente. Ela começa dentro da gente, né? E foi aonde eu comecei a pedir a Deus por mim, pedir a Deus para me abençoar, para Deus abençoar meus filhos. E foi aonde assim que eu tentei esquecer meu marido. E a Sol falava assim, deixa seu marido na mão de Deus, entrega seu marido na mão de Deus. E isso, se eu não me engano, foi em 2021
Eu não sei se eu tô no grupo desde 2020 ou 2021, foi mais ou menos nessa época. Então eu saí de todos os outros grupos. Eu saí de todos eles. Falei, não, vou ficar em um só. Esse aqui, além da busca pela família, tem a busca pessoal, é muito abençoado. A Sol, eu agradeço a Deus pela vida dela, pela vida da Carla. Meu Deus, como a Carla é maravilhosa. E acabou que eu descobri que a Amanda, ela morava na mesma cidade que eu. Só que infelizmente eu não tive o prazer de conhecê-la nessa época, né? Nessa época eu ainda estava meio assim, tentando colocar as coisas alinhar, né, a minha vida, os meus pensamentos, porque, olha, tá para nascer uma pessoa ansiosa que nem eu, viu? Eu tenho os pensamentos acelerados, e pessoas que têm os pensamentos acelerados, a gente sofre muito, a gente imagina muitas coisas. Às vezes as coisas não estão acontecendo, já estou imaginando, né? Junto àquela luta espiritual ali. É muito ruim ser assim. E aí nessa época a gente conversava muito, eu interagia muito no grupo. Foi aonde eu descobri que a OM do meu marido também estava no grupo. Por isso que eu não quis falar o nome dela, agora vocês vão lembrar. A OM do meu marido estava no mesmo grupo que eu. Nossa, para mim foi um choque. Eu pensei, como que uma mulher está buscando o casamento dela, lutando pela família dela, dando em cima do marido dos outros, gente? Não existe isso, não. Não existe. Nossa, aquilo pra mim, assim, foi um choque. Ela mesmo que... eu tinha olhado, assim, no grupo lá pra ver quem era de 022. Acabei que eu vi 2, 3 pessoas. E eu vi lá o nome dela. Eu falei, não pode. Não pode. E eu fiquei, assim, em choque. Mas foi ela que veio em mim, no meu privado, falar, olha, seu marido te ama. Eu, hã? Seu marido te ama. Aí eu falei muita coisa pra ela. Ela também falou muita coisa, mas assim, é complicado. Eu falo assim que eu tô nessa luta há 7 anos. Há 7 anos e 2 meses. Eu quis a minha família de volta. Foi uma escolha minha, porque a gente não é obrigada a lutar pela família. Nós não somos obrigados a lutar pelos nossos maridos que estão lá no pecado, mas a partir do momento que você escolhe lutar, você tem que se santificar. Você tem que fechar as brechas. E foi onde eu vi que que eu tinha que mudar, né? Eu tinha que mudar muitas coisas em mim. Esse ciúmes meu, essa obsessão, esse medo. E foi aonde que eu também tinha que fechar minhas brechas, né? Dessas coisas, de tudo. Eu tenho muito problema financeiro, que assim, eu gasto muito, eu sou muito descontrolada. E eu vejo assim que é onde o inimigo me ataca. Sabe, eu me descontrolo financeiramente muito fácil. E foi muito difícil para mim me santificar todos os dias. Foi muito difícil para mim ficar esse tempo todo e não pensar, né, em outras coisas. Porque ou você toma uma decisão e vai nela, ou você se perde. E acabou que para mim não estava muito bom ficar lá. Minha mãe já é idosa, né? Ela quis voltar para Minas Gerais. Nós tomamos a decisão de voltar. A minha mãe conseguiu vender um lote dela aqui em Minas e me ajudou muito financeiramente, né? Ela pagou minha mudança para cá. Eu aluguei uma casa aqui. Para ele falava assim que eu queria me afastar dele porque eu queria ver ele sofrer, mas não foi. Para mim foi muito difícil ficar lá sozinha, né? Porque ele entrou no mundo. Aí conheceu uma outra mulher. Essa OM foi a OM que ele mais ficou tempo com uma pessoa, foi ela. Eles foram morar juntos. Ele mora junto, assim, com meses ele já tá entrando pra casa da pessoa e indo, né? Mas ela foi bem, assim, puxado pra mim também, porque acabou que ele me obrigou, né? Ficou toda hora falando, eu quero divórcio. Até então, ele tinha falado vagamente do divórcio, mas eu ia pro joelho e falava, Senhor, eu não quero ser divorciada, porque eu vou ser a primeira divorciada da família. Aí eu não aceitava esse divórcio, né? Mas acabou que a Sol falava, gente, isso aí é só um detalhe, isso é só um detalhe. E pra mim, assim, eu acabei tendo paz nisso, né? Ele resolveu, por causa dessa OM, pedir o divórcio mesmo. Eu aceitei o divórcio, assinamos o divórcio. E no nosso divórcio tinha lá falando que, como a gente morava em estado diferente,
a guarda das crianças era minha e ele teria que ficar nas férias, né? E seria por conta dele, dele vir buscar e trazer. Então chegou o grande dia dos meus filhos conhecerem o Moeme, que até então ele não teve coragem de apresentar para mim o Moeme, mas para essa ele levou. Nossa, eu chorava, eu sofri. Eu, assim, fiquei... Nossa, mãe, foi terrível. Mas, como Deus... Ele é um Deus que ele não faz nada pela metade. Foi aí que Deus trabalhou, sabe? Eu acho, assim, que quanto mais a gente prende, quanto mais a gente tem medo de que as coisas aconteçam, eu acho que é aí que prende a gente, sabe? Porque quando eu realmente entreguei mesmo, eu falei assim, Senhor, faça a sua vontade. E que meus filhos foram, foi aí que eu vi Deus trabalhando na vida dele e na minha também, sabe? Porque essa mulher tratou meus filhos tão mal, mas tão mal. A minha filha não, ela é professora de artes lá infantil na cidade de Búzios. Ele morava em Búzios com ela. Teve um dia que essa mulher bateu no meu filho. Nossa, pra mim, meu Deus, o que é que eu faço? Eu fiquei muito triste, sabe? Muito sem saber o que fazer. Porque foi a primeira vez que eu passei por isso. E eu falava com ele, eu falei, Ricardo, olha, fulana bateu no Bernardo. Ela bateu, ela deu um tapa no rosto dele. Ela bateu verbalmente nele, né? Agressão verbal. Ele não teve, porque eles ficam cegos, né? E ele não me ouvia. E nessa época que eles foram pra lá, eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com política, né? Eu trabalhava com política aqui na minha cidade. E eu até cheguei a procurar um advogado nessa época. Aí eu procurei um procurador, que era advogado da Câmara, ele até era procurador da cidade. Conversei com ele, falei com ele, ele falou, não, se você quiser, a gente pode resolver. Só que assim, eu fiquei com muito medo, né, de interferir nesse processo, né, nessa busca minha pela restauração. Aí foi onde que todo mundo no grupo falou, ora, pede a Deus. Aí eu comecei. Isso foi nas férias de junho. E tinha as férias de dezembro chegando. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí eu fui pro joelho. Gente, eu fiz oração, eu fiz campanha, eu fiz jejum, eu fui... Nossa, meu Deus. E foi aonde eles não foram pra lá, sabe? Eles estavam... Meu marido estava com ela ainda, mas meus filhos não puderam ir. E eu assim, falei, meu Deus, o senhor é tremendo, sabe? E acabou que eles ficaram 2 anos e passou logo um tempo, eles separaram. Mas meu marido sempre procurou pessoas, né? Eu acho assim que ele sente um vazio tão grande dentro dele que ele quer ter alguém. Ele acha que ele vai preencher esse vazio com uma pessoa. Só que esse vazio ele tem que ser preenchido pela presença de Deus, sabe? Ele ainda não está liberto a esse ponto, né? Eu falei com ele pra gente ir pra igreja, ele falou, não, eu tenho que me libertar primeiro. Então, assim, eu vejo ainda que ele busca isso, sabe? Ele se apega muito fácil às pessoas. Eu cheguei até a falar no grupo lá que eu achava que ele fosse narcisista, né? Porque o narcisista, ele se envolve muito rápido, muito fácil, né? E eu fiquei com medo. Mas, enfim, tem que acreditar que todos nós temos um pouco de narcisismo, né? Mas aí acabou que meu marido saiu dessa OM, começou a ter outra, uma lá de uma internacional, e começou a querer falar ir embora para Portugal, de que queria para Portugal, e eu só orando, Senhor, não permita, não permita. Ele comprou um carro, né, na época lá, que ele estava até comigo mesmo, ele conseguiu comprar um carro, e falou que ia vender o carro para poder pagar as despesas para ir para Portugal. Aí eu pensei, falei, nossa, ele vai embora mesmo, né? E agora? Como é que vai ser? Eu sempre coloco limite no poder de Deus, né? Eu sempre limitando o poder de Deus. E eu ficava, Senhor, não deixa ele para Portugal, não deixa ele para Portugal. Passou acho que 2 semanas, meu marido me manda mensagem falando, olha, o motor do meu carro fundiu. Eu falei, nossa, ô Senhor. Gente, desculpa, mas eu agradeci. A gente não assim, é muito engraçado essa busca, né? A gente pede assim, umas coisas que é ruim para outra pessoa, mas é resposta de oração nossa. Aí acabou que ele saiu do emprego, ele entrou numa depressão muito grande mesmo.
Ele veio visitar os meninos em agosto desse ano. Falou, eu vou ver meus filhos, era aniversário dele. Acabou que a gente se envolveu e eu achei que fosse a nossa restauração. Ele falou muitas coisas, falou, olha, vamos devagar, eu ainda tenho medo, tudo. Eu falei com ele, não, tudo bem, já achei, né? Vou preparar meu testemunho, que nada. Foi só ele ir embora pro Rio de Janeiro. Aí eu descobri que ele estava em São Paulo, na casa de Moema. Da casa da Moema ele veio direto para minha casa. Aí ele chegou lá no Rio e falou, não falei nada com você sobre isso não. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu fiquei chateada, fiquei magoada, mas graças a Deus as pessoas lá no grupo sempre me apoiando, sabe? Me direcionando, porque não é fácil essa busca. Nossa, como é dolorosa, né? Aí acabou que ele voltou aqui, porque eu mudei de casa de novo. Aí ele veio para me ajudar na mudança, aí acabou que a gente se envolveu de novo, aí ele foi as mesmas coisas, ele falou tudo de novo, aí foi só ele voltar pro Rio. Não quero mais. Aí eu peguei e mandei mensagem de novo no grupo, aí as pessoas, Kelly, olha, você tem que fazer isso. Aí acabou que eu tinha cansado mesmo. Eu falei assim, Senhor, cansei. Eu acho que essa restauração não é para mim. Eu acho que não é para mim. E eu fiz assim, eu acho que foi uma das... Eu já fiz muitas orações sinceras, mas essa foi uma das mais sinceras que eu fiz. Eu chorei muito. Eu sou muito chorona, gente. Aqui eu já tô me segurando para não chorar. Eu chorei muito e falei, Senhor, faça a sua vontade. Eu não aguento mais. Se o Senhor quiser restaurar, amém. Se o Senhor não restaurar, amém também. Eu tô aqui, vou continuar servindo ao Senhor, vou continuar na minha busca, cuidando dos meus filhos, trabalhando o que eu tenho feito, sabe? Deus tem me abençoado muito. Eu consegui trocar de carro, mesmo sozinha, tendo poucos recursos, né? Eu pago aluguel e nessa casa que eu tô hoje, o rapaz quer vender ela. E ele falou comigo já que ele facilita para mim, se eu der uma pequena entrada, ele financia diretamente com ele. Então, assim, eu tenho visto Deus mesmo, assim, sabe, na minha vida, porque, nossa, quem que quer vender uma casa desse jeito? E eu tô aqui na oração, eu oro pela vida do proprietário da casa, para que Deus realmente toque no coração dele, pra gente fazer esse contrato, né? Pra gente firmar isso. E acabou que quando eu fiz essa oração, chegou uma mensagem assim do meu marido falando, eu não estou muito bem, eu não quero conversar muito, e se precisar de mim, você me manda mensagem. Eu peguei e mandei mensagem para ele, eu falei, ô Ricardo, se você quiser, vem passar aqui uns dias com os meninos, né, para você ficar melhor, você cuida deles, se você quiser, você pode ficar até na minha mãe, não precisa ficar aqui na minha casa. Ele falou, não vou, não quero, não estou bem. Eu falei, então tá bom. Aí agradeci a Deus, amém, Senhor, amém, seja feita a sua vontade, pronto. Aí passou 2 dias, a mãe dele me mandou mensagem, falou assim, olha, a sua mãe ainda vai pagar, porque minha mãe tinha oferecido, né, para pagar a passagem dele, a sua mãe ainda vai pagar a passagem para ele ir aí? Eu falei, vai, se ele realmente estiver disposto, claro, paga sim, mas já estava assim, não me importando mais, não fazendo planos, não pensando, é a minha restauração, não. Eu já tinha mudado meu foco, sabe? Aí foi onde eu falei com minha mãe falou, não, pode sim, a gente compra passagem, tudo. Aí ele nem tinha mandado mensagem para mim, nem nada, falou diretamente com minha mãe, foi minha mãe e a mãe dele que combinaram tudo. Aí nós compramos a passagem dele, ele veio para cá, saiu de noite lá, chegou de dia aqui, eu fui buscá-lo na rodoviária. E assim, ele tá bebendo muito, né? Ele tá bebendo muito mesmo. Ele tá tentando achar um conforto na bebida. E nesse dia ele bebeu muito. E ele, como ele tá em depressão, ele tá tomando remédio para dormir. Ele não consegue dormir sem remédio, né? Ele tá com muita ansiedade, crise de ansiedade e tudo. Aí nesse dia eu tenho um espacinho gourmet aqui, uma área com piscina ali fora. Aí a gente tava lá fora, né? Ele tava sentado na piscina e falou assim, onde eu vou dormir? Eu falei com ele, onde você quiser. Ele falou que eu dormir na sua cama. Aí eu olhei e falei, meu Deus, de novo, Senhor. De novo, essa mesma história. Aí eu peguei, coloquei ele aqui dentro. Coloquei ele para dormir na sala. Ele deitou aqui na sala. Aí os meninos falaram, mãe, quero dormir também. A gente colocou todos os colchões aqui, dormiu todo mundo junto aqui. Aí no outro dia, ele veio falar comigo assim, olha, agora não, mais tarde.
mas mais tarde eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, não, tá bom. Eu falei, oh, meu Deus, será que vai pedir dinheiro emprestado? Mas em momento nenhum eu pensei, né, que ele fosse falar outra coisa. Aí quando veio a noite, ele falou assim, se eu voltar para casa? Eu, sério? Sabe assim, gente, aquele de repente, o de repente de Deus existe. Eu sempre achava, ai meu Deus, será? Será que vai ser um de repente? Ele falou, e se eu voltar para casa? Eu falei, ai, mas você quer voltar mesmo para casa? Para você cuidar dos seus filhos ou voltar? Ele, não, eu quero voltar para minha casa, eu quero ter a minha família de volta. Ai, gente, eu só chorava. Eu chorei, eu abracei. Mas então, nós estamos aí. Ele está aqui ainda. Está muito recente. Eu sempre tive muito medo, né? Que toda vez que eu tentava gravar, falar um testemunho, acontecia outra coisa ruim. Aí eu sempre fiquei com medo, né? Mas dessa vez não. Dessa vez é diferente. Dessa vez o olhar é diferente. Dessa vez o cuidado é diferente. Ele quer ficar aqui, mas ele não quer ficar aqui pelos filhos, ele quer ficar comigo e com os filhos, sabe? Eu senti, assim, firmeza nas palavras dele, o cuidado dele comigo agora está sendo completamente diferente. Ele fala, nossa casa. Eu tenho uma cachorra que eu comprei há pouco tempo, ele chama ela, ei, vem pro papai, sabe? Ele tá arrumando a minha casa porque tem muita coisa para fazer. E ele que dirige o carro, é ele que toma as decisões, olha, é assim, lá tá nossa casa, gente, toda vez que ele fala nossa casa, ai meu Deus, meu coração assim se alegra tanto, mas meu coração se alegra tanto, e eu assim sou muito emocionada, né, eu tô me segurando aqui pra não ficar falando, ai eu te amo, ai que saudade que eu tava, porque ele não sabe, né, da busca, ele não sabe que eu esperei por ele esse tempo todo, eu me consertei, né, por ele, não por ele, por Deus, porque Deus, ele me quis assim, né, porque realmente eu era uma mulher rixosa, eu não sabia o meu papel na família, né, eu achava que eu tinha que mandar, que eu era melhor da casa, que eu tenho estudo, né, e ele não, e sempre joguei isso na cara dele, eu sempre fui assim, eu sempre me achava muito para ele, né? Mas hoje não, hoje eu respeito meu marido, eu amo meu marido com todos os defeitos, olha que ele tem muitos defeitos. Eu amo minha família, eu amo ver meu marido em casa, eu amo e vou continuar nessa busca, né? Orando por ele, orando a cada saída que ele faça, para que Deus cuide dele, orando para os nossos filhos, que nossos filhos sejam abençoados. Eu oro para que minha filha encontre um marido maravilhoso, né, que seja de Deus. Eu não conhecia isso, gente. Antes de eu entrar para o deserto, eu nem sabia que existia isso. Eu sabia que existia um Deus, mas aquele Deus distante, aquele Deus assim afastado, sabe? Eu não me preocupava com isso. Eu preocupava em viver, pagar a conta e só. Mas hoje não. Hoje meu marido, ele é o sacerdote do meu... Ainda não, né? Porque ele tá sem trabalhar, mas ele vai ser. Deus vai abençoar ele já tá olhando emprego aqui. É ele, a decisão é dele. Lógico, né, gente, que eu não tô... Vou ser aquela pessoa assim, mas eu tô respeitando ele, a voz dele hoje. Uma coisa que eu não respeitava antes, né? E eu respeito ele. Eu respeito a minha família. Eu respeito tudo, assim, sabe? Eu quero que a gente fique bem, sabe? E isso tudo aconteceu depois que eu mudei. Eu mudei. Aquela frase que eu falei, muda que tudo muda, ela é verdadeira. Eu cheguei a ajudar outras pessoas, né, quando eu era lá do grupo do presbítero Walter, e assim, eu falava pra pessoa, tipo assim, que ele faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Hoje não. Hoje eu faço o que eu falo, sabe? Porque eu falava com as pessoas, olha, ora para que Deus mude você, e eu não conseguia fazer isso por mim, né? Hoje não, hoje eu tô assim, sabe, gente? E aonde eu trabalho, eu oro pelas pessoas, eu trabalho com o gabinete do vereador, e todo mundo que entra lá, eu abençoo, eu consigo fazer isso, sabe? Uma coisa assim que eu nem sabia que existia, né? Então, assim, eu sei que a minha música tá valendo a pena, valeu a pena cada aprendizado, valeu a pena cada sofrimento que me fez amadurecer para eu estar aqui hoje, assim, né?
Eu ainda tenho medo, né? Algum medo, algum receio, porque ele tá indo pro Rio amanhã, vai buscar as coisas dele pra voltar. Ele fica assim toda hora, olha, para com isso, eu tô indo, mas eu vou voltar. É porque ele foi tão fácil, né? Ele vir aqui e ir embora novamente, mas eu sei que agora Deus está aqui, que Deus está abençoando, que Deus vai ajudar a nossa família, como eu sei que Deus também vai fazer por cada um que está ouvindo esse áudio, porque eu sei que são muitos, eu também estive aí desse lado, e eu duvidei também. Gente, eu lá no grupo, eu era que menos tinha fé, minha fé era pequenininha, pequenininha. Né, eu fui, né, todo mundo às vezes me xingava, Kelly, para com isso, que tamanho que é a sua fé, mulher, você não é mulher de fé não. Então assim, realmente eu tive, né, esse problema, mas assim, Deus está me mudando ainda, eu sei que Deus vai me mudar muito mais, né, mas eu resolvi me entregar verdadeiramente para Deus, e eu agradeço muito a Sol pela vida dela, pela oportunidade de estar no grupo, pela Carla, pela Nanda, por todos eles, por cada uma das pessoas que me ajudaram e que continua me ajudando. Eu sei que em breve contarei outros testemunhos, né? Porque foram 7 anos, eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa, mas assim, agora, nesse momento, eu quero curtir minha família. Essa quarta fase não é fácil, então assim, eu também não quero dar motivos, né? Não tô ficando muito no celular, mas eu sei que Deus faz, e assim, gente, continue crendo, continue orando, continue mudando vocês. Muda que tudo muda. E, Sol, muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente a sua família.